Irmãos e irmãs, um bom dia a todos e todas, a paz de Cristo. Nós estamos aqui diante do Senhor para começarmos mais uma semana, mais um domingo, mais um tempo, mais um dia na presença dEle. Quero te convidar nesses próximos minutos, nesse tempo, a cultuarmos juntos o Senhor. Então você aí, de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, de onde você estiver acessando esse vídeo, eu quero convidar você a reservar esses próximos minutos para edificarmos altares para Deus. Quero ler junto com você, na abertura desse culto, o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, um texto muito conhecido e que eu gosto bastante. Acompanhe junto comigo, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz assim o texto: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse texto ele é muito especial para mim. Eu gosto muito desse texto porque ele fala que Deus, a partir da ação da morte de Jesus na cruz, Ele inaugurou para nós um novo caminho. Ele inaugurou para nós uma nova passagem, um novo acesso diante de Deus. Antes, até Jesus, cada pessoa, para ter qualquer contato com Deus, precisava fazer isso via sacerdotes. Um homem que pudesse então estar intermediando a ação e a interlocução entre você e Deus. A partir de Jesus, o véu do templo foi rasgado e todos nós temos acesso direto a Deus. Então não tem desculpa, não tem qualquer justificativa, não tem qualquer empecilho. Você agora, de onde você estiver, assistindo e participando junto conosco desse culto, todos nós podemos ter acesso direto com Deus. Então nós, membros aqui da Igreja Metodista da Taquara, nos colocamos como instrumentos de Deus para chegar até você, até muitas outras pessoas e dizer que nós temos então um novo e vivo caminho para alcançarmos a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Você pode fazer isso agora através desse culto. Você pode fazer isso agora através das músicas que nós vamos cantar para Deus. Você pode fazer isso agora através da atenção à palavra de Deus. Vamos orar e dessa forma nós vamos iniciar esse culto, onde nós vamos fazer valer esse novo e vivo caminho que Jesus consagrou para nós através do véu do templo rasgado, para que todos nós pudéssemos ter um caminho vivo e direto a Deus. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, primeiramente nós te agradecemos pela manifestação de Jesus, que consagrou para nós um caminho vivo para que todos nós, sem exceção, pudéssemos chegar até a Tua presença. Então manifesta, Senhor Deus, sobre nós o Teu poder e a Tua graça. Receba, Deus, esse culto que te ofertamos nessa hora. Receba, Deus, esse momento, esse culto, que manifestaremos esse altar para o louvor da Tua glória. Obrigado por esse novo e vivo caminho consagrado através dos méritos de Jesus. Oramos no nome dEle. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, vamos louvar o Senhor. Não fique disperso. Não é porque você não está no culto presencial, não é porque você não está no templo da Igreja Metodista da Taquara ou de qualquer outro templo cristão que você não tenha reverência diante de Deus. Então seja reverente a Deus agora, louve ao Senhor de onde você estiver, entoe junto conosco esses cânticos para Ele.
fica conosco nesse tempo de culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Oh
permaneceremos de pé até o fim. Amém. Bom é louvar ao Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E nós vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento, não com as nossas músicas, mas nós vamos louvar o Senhor nessa hora com a dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deus tem sido bom para conosco, Deus tem nos abençoado. E eu digo que Deus tem nos abençoado porque nós estamos vivendo um tempo inoportuno, um tempo onde a instabilidade, o medo, a apreensão são os princípios que estão norteando o coração de muitas pessoas. Mas nós confiamos na mão do Senhor. Nós confiamos que Deus, Ele não perde o controle da história. Nós cantamos várias vezes que o Senhor é soberano. E a soberania significa que Deus é o dono e é o controlador de toda a história humana. Se você tem a convicção, como eu tenho, que Deus não perde a mão da história, então o desafio que nós temos nesse momento é de apresentarmos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. No nosso caso aqui, graças a Deus, até agora nós temos conseguido quitar todas as nossas despesas, todas as nossas responsabilidades estão em dia. E para isso nós contamos com a generosidade dos membros da igreja, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Então seja fiel a Deus. Nós queremos que nesse tempo de isolamento social, de dificuldades em todas as áreas da nossa vida, nós queremos que haja uma manifestação de ampliação das nossas ações missionárias. Aí você vai perguntar assim, pastor, o que significa ampliação das ações missionárias? A ampliação da ação missionária é que nesse tempo inoportuno a gente possa avançar a nossa manifestação ministerial. Por exemplo, nós queremos ampliar e aperfeiçoar a forma que nós fazemos os cultos online. Então a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de maquinários, a gente precisa de um bom aplicativo de celular, de forma que use e utilize as plataformas online para chegar a muitas pessoas. Então tudo isso demanda de nós a necessidade de contribuirmos financeiramente. Então se você quer que a sua igreja possa ter a condição de chegar até a muitas pessoas, contribua para isso. Faça uso aí dos meios online para contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. Você pode vir na nossa igreja no meio da semana e trazer a sua contribuição de forma presencial na nossa secretaria. Então é a sua escolha fazer de forma presencial ou por transferência ou então por depósito bancário. Nós vamos orar agora consagrando esses valores. Pega o seu dízimo, a sua oferta. Se você não tem agora esses valores à sua mão, coloque uma das mãos à altura do seu peito, representando agora a dedicação do seu coração e da sua alma a Deus. Vamos orar.
Senhor, nós agradecemos como membros da Igreja Metodista da Taquara, que nós fazemos parte de uma igreja que tem visto, Deus, o teu milagre, que tem visto portas abertas esse tempo. Mas mesmo assim nós queremos ampliar a nossa ação ministerial e missionária. Nós queremos, Deus, melhorar a nossa conjuntura técnica, a nossa conjuntura, Deus, funcional dentro das mídias, dentro das plataformas online, para que muitas pessoas ouçam a tua palavra de forma, Deus, quantitativa e de qualidade também. Então, Deus, que o Senhor possa usar as nossas ofertas, a nossa contribuição, como símbolos, Deus, de uma semente lançada numa terra muito fértil que é o teu reino. Consagra nesse momento, Deus, a oferta do meu irmão e da minha irmã, para que esses valores sejam usados de forma exclusiva no teu reino e na tua missão. Faça o teu filho e a tua filha prosperar nesse tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que o Senhor te faça prosperar nesse tempo, aonde muitos acham que é um tempo de maldição, que o Senhor venha subverter a ordem e glorificar o nome dele através da tua vida. Oh,
Pessoal, na teologia bíblica, a água significa vida, a água significa bênção, presença de Deus, a condução de Deus. Então, geralmente na Bíblia, quando você vê o tema água ou a expressão água, significa a bênção de Deus, a vida de Deus, a ação de Deus. É óbvio que existem exceções. Por exemplo, tem pessoas que interpretam que o texto de Gênesis, quando trata do dilúvio, fala que as águas ali representaram a ira, a maldição de Deus sobre o gênero humano. Já tem um grupo de pessoas que acham que a água ali representa a bênção de Deus, representa a possibilidade que Deus deu ao ser humano de recomeço. Ou seja, para que eu não aqui incorra num erro em dizer que é sempre ou que nunca, para que eu não incorra aqui num erro de estar nos extremos, então eu prefiro dizer que na maioria das vezes, na teologia bíblica, água significa vida, significa bênção, significa prosperidade, presença de Deus, condução de Deus. E eu quero falar com você nessa oportunidade sobre 6 princípios que a Bíblia trata sobre a água representando a ação de Deus. Como eu disse, não é unânime a interpretação de que sempre que é tratado no texto bíblico a expressão água, representa a bênção de Deus. Então eu escolhi 6 oportunidades na Bíblia em que o tema da água representa a bênção e a condução de Deus, a vida de Deus. Primeiro texto que eu quero compartilhar com você, Gênesis, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Nós vemos aqui a água como um elemento significativo, representativo de Deus na criação do mundo, para que houvesse então a criação do firmamento, para que houvesse então os céus e também a separação das águas e águas. Então a água aqui, na criação, representa um elemento que Deus usou para criar uma outra coisa, para que houvesse então ordem. A ordem não é a manifestação ditatorial, incisiva, de um ordenamento, de um mandamento de alguém para uma outra pessoa. Geralmente nós entendemos ordem quando alguém está dando um edito, quando alguém está determinando alguma coisa para uma outra pessoa fazer. Fulano, faça isso, cicrano, faça aquilo, beltrano, deixe de fazer isso. Então, geralmente, nós associamos ordem a um mandamento ditatorial de alguém para uma outra pessoa. Mas ordem significa elementos para se alcançar um objetivo. Eu quero, por exemplo, terminar uma maratona. Se eu sou um corredor e eu quero terminar uma maratona, tudo que eu vou utilizar para chegar ao meu objetivo, que é correr, que é terminar aquela maratona, é então a manifestação de ordem. Eu estou em ordem quando eu uso o calçado adequado, quando eu uso o tênis adequado, quando eu uso a roupa adequada, quando eu corro na pista adequada daquela maratona, quando eu estou então competindo com os outros atletas que estão competindo na mesma maratona que eu. Então todos os elementos para que eu alcance o meu objetivo de concluir aquela maratona, é parte da ordem. Então guarde isso. Ordem não é simplesmente, não é apenas a manifestação ditatorial de um mandamento, de uma ordenança de uma pessoa para outra pessoa, ou de um grupo para um outro grupo. Mas a ordem significa elementos para se alcançar um objetivo. Então, nesse caso aqui, nós vemos a Bíblia fazendo com que a água fosse um elemento para que Deus chegasse no objetivo de criar o firmamento e separar uma coisa da outra.
O texto é explícito, é claro em dizer: haja firmamento no meio das águas. Ou seja, haja então um céu no meio das águas, para que seja separado o que é a terra e o que está acima do firmamento. E que haja então separação entre águas e águas. Então, nesse texto, está claro que Deus usa a água como elemento para chegar no objetivo que era criar o mundo. Então, se a água é símbolo da ação de Deus, eu digo para você que também na nossa vida a ação de Deus é representada pelas águas da ordem. Então, se a ação de Deus é representada, na maioria das vezes, no texto bíblico, pelas águas, a água nesse texto representa para nós a ordem, representa para nós elementos que Deus usa para chegar no seu grande objetivo. Então, quando nós falamos que as águas de Deus devem fluir na nossa vida, isso significa que Deus quer manifestar elementos para que a gente alcance o nosso grande objetivo. E o nosso grande objetivo é glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 21. Isaías 43, 21 diz: esse é o povo que eu criei, esse é o povo que eu formei, a fim de que desse louvores ao meu nome. Deus nos fez com um único objetivo, que é o de glorificar o nome dele. Tudo que diz respeito à sua vida deveriam ser elementos que Deus pudesse estar usando, que Deus deveria estar usando para que o grande objetivo dele se cumprisse. Tudo que diz respeito à sua vida deveriam ser elementos que Deus deveria também estar usando para que o grande objetivo dele se cumpra, que é o de glorificarmos o nome dele através da nossa vida. Então entenda isso, as águas de Deus fluindo dentro de nós deve proporcionar cada princípio, cada elemento, cada área da nossa vida convergindo para glorificar o nome dele. Aí eu pergunto: a sua vida está em ordem? A sua vida está em ordem diante de Deus? A sua vida é ordenada para exaltar o nome de Deus? Tudo que diz respeito a você hoje é uma manifestação de elementos que Deus usa nas mãos dele para que você cumpra o grande objetivo, que é fazer o nome dele conhecido. Todas as suas prioridades hoje são prioridades alinhadas com a vontade e propósito de Deus. Então nós vemos aqui no texto de Gênesis 1:6, Deus usando as águas como elementos de ordem, como elementos aonde ele estava fazendo para alcançar o seu grande objetivo, como elementos aonde Deus usou para alcançar o seu grande objetivo, que era criar o mundo. Que na sua vida também as águas de Deus venham fluir para que haja ordem, para que cada prioridade, para que cada coisa que você hoje considera importante, para que cada princípio da sua vida, para que cada dom, para que cada talento, para que cada minuto da sua vida seja a expressão de algo que glorifique o nome de Deus. Que a sua vida possa estar em ordem, possa representar as águas que significam ordem, ou seja, elementos para se alcançar o grande objetivo, que é glorificar o nome de Deus. Pense nisso. Será que a sua vida tem fluído nas águas da ordem de Deus? Segundo, o texto bíblico fala em Gênesis, capítulo 2, versículo 10, acompanhe comigo, diz assim o texto: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que o jardim do Éden, ali o lugar onde Deus havia colocado os primeiros seres humanos para desfrutarem do bom e do melhor, de tudo que era aprazível e que ele havia acabado de criar. Esse jardim era regado por um rio que se multiplicava em outros 4 rios. Olha aí, mais uma vez, as águas como símbolos da ação de Deus. Mais uma vez, a água como símbolo da ação de Deus.
E nesse texto, de forma especial, a água era aquela que regava o jardim. Jardim que é jardim tem que ser regado por águas. E nesse texto, a Bíblia diz que havia um jardim que era regado por um rio que se desdobrava em outros 4 rios. Só que houve um momento que o ser humano que havia sido colocado por Deus naquele jardim, que era regado por essas águas, esse rio que se multiplicava em outros 4 rios. A Bíblia fala que esse ser humano optou pelo pecado. E antes o ser humano estava nu nesse jardim. E não havia qualquer constrangimento nem vergonha para se relacionar com Deus mesmo nu. Mas quando o pecado entrou, a Bíblia diz que os olhos do ser humano foram abertos para a realidade de que havia constrangimento em estar nu diante de Deus. E quando Deus procurou aquele ser humano, como ele já estava acostumado a fazer todos os dias, os seres humanos se esconderam diante de Deus porque estavam nus. E Deus questionou a eles: por que vocês se esconderam? Todos os dias eu venho aqui, eu falo com vocês, e vocês nunca se impressionaram por estarem nus, por que agora vocês são envergonhados? E eles disseram: Senhor, desde o momento que nós comemos do fruto daquela árvore que o Senhor falou que nós não deveríamos comer, então nós descobrimos que estávamos nus e ficamos com vergonha de Ti. Então guarde isso. Deus pegou o ser humano e mesmo com toda a sua misericórdia, mesmo com toda a sua graça, Deus expulsou o ser humano daquele jardim. Porque ali no jardim só era possível estar se fosse para estar nu. A nudez aqui não representa a falta de decoro, não representa a falta de pudor. A nudez aqui representa a manifestação de pessoas que não tinham qualquer limite para estarem diante de Deus. E para estar no jardim, que era regado por aquele rio que se desdobrava em outros 4 rios, para estar naquele jardim que era regado por aquelas águas, só era possível estar se fosse para estar nu. Então entenda mais uma vez que a água de Deus aqui representa essa ação livre de Deus, que só se manifesta quando nós estamos nus. Se é para ter constrangimento diante de Deus por estar nu, se é para ter constrangimento diante do Senhor por descobrir que está nu diante dele, então nós seremos expulsos do jardim. Só dá para estar diante de Deus com a manifestação livre das águas do Senhor, quando nós aceitamos estar nus diante de Deus. Então, em primeiro lugar, eu te falei que a água representa a ordem, o elemento que Deus usou para criar os céus e para separar o que é céu e o que é terra. Deus usou a água como elemento de ordem, e Deus também quer que na nossa vida a ação dele, representada pelas águas, gere ordem, gere elementos que glorifiquem o seu nome, façam com que cada princípio, elemento, prioridade, ferramenta que ele colocou dentro de nós seja usado para que o nome dele seja glorificado. Se cada área da sua vida não é usada para que a glória de Deus se manifeste, saiba que você está muito distante do livre fluir de Deus. Segundo, água se manifesta como representação da nudez. Porque se você quer o livre fluir de Deus na sua vida, mas está com vergonha de expressar e de manifestar sua nudez para Ele, quem você é de fato para Ele, saiba que você está muito distante ainda da manifestação de Deus. Tem pessoas que têm vergonha de se manifestarem para Deus da forma como elas de fato são. Tem pessoas que têm vergonha de se apresentarem diante de Deus com as deformidades do seu caráter que tem, com as limitações da sua personalidade. Tem pessoas agora que têm tido dificuldades, que estão agora me assistindo. Tem pessoas agora que estão me assistindo e que têm tido dificuldade de caminharem com Deus, exatamente porque o diabo sopra no seu ouvido a cada dia a acusação de que ela não pode estar diante de Deus como ela de fato é. E eu vim aqui como profeta de Deus, como evangelista da palavra de Deus, dizer que você não deve aceitar essa mentira do diabo.
que Deus te aceita como você é. É claro e é evidente que tudo que você manifesta dentro da sua vida, que precisa ser ajustado, Ele vai ajustar, mas Ele te recebe como você é. Que você não precisa de qualquer roupagem na sua alma, que você não precisa de qualquer roupagem para camuflar o que você tem para expressar diante dEle, porque Ele já sabe como você é. Ele já sabe como que você se manifesta, Ele já sabe cada defeito da sua personalidade, Ele já sabe aonde a sua alma rachou naquele determinado momento em que a sua alma foi tocada. Ele sabe tudo sobre você, e as águas que representam o livre fluir de Deus é a manifestação de um Deus que rega esse jardim aonde só pode se manter quem está nu. Quem está com a cara descoberta diante de Deus, quem está com a alma despida diante de Deus, quem não nega a Deus nenhuma informação de quem é. É claro que mesmo que você só negue informações a Ele, Ele sabe de tudo sobre a sua vida, mas Ele não vai agir livremente na sua vida se você não se apresentar na nudez da sua alma, despido no seu caráter para Ele. Como eu falei, não representa aqui a falta de pudor, não representa aqui a falta de um decoro humano, de uma convenção humana, de que nós não podemos andar nus pela rua. Não representa nada disso, mas simboliza a nudez da nossa alma. Representa a cara descoberta diante do altar de Deus. O texto bíblico fala que Davi, em determinado momento, louvando ao Senhor nos Salmos, ele falou: Senhor, quando eu me verei de novo diante do teu altar? E tem muita gente fugindo do altar de Deus, simplesmente porque as águas que representam o regar do lugar aonde só se pode estar nu, tem gente que até hoje tem tido dificuldade de estar nesse ambiente, porque não quer ficar nu diante de Deus. Porque quer camuflar alguma coisa. Esse é o momento de você parar de camuflar o seu pecado. Esse é o momento de você parar de camuflar as suas incompetências. Esse é o lugar de você parar de camuflar. Esse é o momento de você parar de camuflar as suas incoerências. Esse é o momento de você reconhecer para Deus: Senhor, eu quero que essas águas continuem regando esse lugar aonde o Senhor só se manifesta, aonde eu só posso estar se eu estiver nu. Tem muita gente que não tem visto a bênção de Deus se manifestando na sua história, simplesmente porque não está no lugar aonde Deus flui a sua manifestação bondosa, porque não quer despir o seu coração e a sua alma diante de Deus. Terceiro lugar, o texto bíblico de Juízes, capítulo 15, versículos 18 e 19. Quero ler esse texto, acompanhe comigo. Juízes, capítulo 15, versículos 18 e 19. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos dos incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se até hoje aquele lugar de En-Acoré, até os dias de hoje. Olha que coisa fantástica. Em primeiro lugar, a água representa a ordem, os meios pelos quais Deus se utiliza para fazer alguma coisa, para chegar a um objetivo. A água representou na criação a manifestação de Deus separando o que é firmamento, céu, e o que é terra. Então eu disse para você que o livre fluir de Deus, representado pelas suas águas, coloca a ordem na nossa vida e utiliza cada elemento da nossa vida para louvor e glória dele. Em segundo lugar, nós vimos que a água, ela é representada por esse regar do jardim, do lugar aonde Deus manifesta a sua bênção. Mas para estar nesse lugar estratégico, aonde a água rega esse lugar estratégico, você precisa estar nu, você precisa aceitar a nudez da sua alma,
rasgar o seu coração diante de Deus, dar esse grito aí de independência, dizer que o pecado não vai mais dominar a sua vida, dizer que você não vai mais ser guiado pelas suas próprias roupagens, mas guiado pela ação de Deus. Em terceiro lugar, eu digo para você que nós temos aqui a água como símbolo dos processos de Deus. Vou repetir, água como símbolo dos processos de Deus. Então, quando a gente falar assim, olha, vem aí o livre fluir das águas de Deus, significa que Deus quer usar cada área da tua vida como elemento para se alcançar um objetivo, ordem. Quando a gente falar a partir de hoje, olha, que as águas de Deus fluam na nossa vida, isso significa que Deus quer regar um lugar estratégico aonde só se pode estar nu. Ou seja, despido de qualquer roupagem do pecado e do próprio ser humano. E terceiro, quando a partir de hoje nós falarmos, olha, Deus quer manifestar as suas águas sobre nós, significa que Deus quer manifestar sobre a nossa vida os seus processos, O que está aqui nesse texto de Juízes, o que está aqui relatado no texto de Juízes, é que Sansão, depois de matar mais de 1000 filisteus, com um pedaço de osso de um animal que ele arrancou e saiu ferindo seus inimigos, a Bíblia diz que ele ficou muito cansado. Sansão, ele tinha uma força descomunal, mas ele não era um próprio Deus, ele se cansava. E depois de lutar contra mais de 1000 inimigos e os vencer, a Bíblia diz que Sansão se cansou. Então Sansão questionou a Deus, Senhor, o Senhor me fez vencer mais de 1000 filisteus, para que agora eu viesse morrer de sede, para que eu viesse morrer cansado. E a Bíblia diz que Deus fez a água sair da rocha, então Sansão conseguiu beber daquela água, e ele então recobrou a sua força e pôde seguir a sua trajetória, guiando, julgando e liderando o povo de Israel. Eu gosto desse texto porque Sansão disse para Deus o seguinte, Deus, quer dizer então que foi tudo em vão o que aconteceu até agora? Quer dizer que eu venci esses inimigos para não dar em nada agora? Para que eu não consiga concluir o teu projeto de guiar o teu povo e liderar o teu povo? E Deus falou para Sansão negativo, é apenas parte de um processo. Você viveu o processo que foi vencer os mais de 1000 filisteus, você viu que o seu cansaço físico te abateu, agora você precisou recorrer até a minha presença e agora eu vou fazer com que você beba dessa água e você viva um outro nível na tua história. A partir da água que você vai beber, você vai viver um outro nível da tua liderança na vida do meu povo, o povo de Israel. Então veja aí a água representando os processos de Deus na nossa vida. Aquela água na vida de Sansão representou que Deus teve para ele um ciclo que se fechou e que agora Deus estava começando um novo ciclo. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós falamos, olha gente, vamos buscar a manifestação livre do fluir das águas de Deus, significa ciclos novos que Deus tem para a nossa vida. Significa que Deus tem processos na nossa história. Significa que você viveu um ciclo, ele se encerrou e que agora Deus tem um novo ciclo para a sua vida. Tem gente aí lamentando e dizendo, poxa, eu vivi de uma forma até agora, mas nesse momento nós somos aí vulneráveis ao coronavírus. Como é que vai ser? Vai tudo se acabar? Não, não vai se acabar. É um novo ciclo que Deus tem para a história da igreja. É um novo ciclo que Deus tem para a tua família. É um novo ciclo ministerial que Deus está colocando diante de você. É um novo ciclo que Deus tem para as nações desse mundo. Esse mundo vai ser diferente a partir desse tempo que nós estamos vivendo. Todos os cientistas políticos estão dizendo isso, todos os historiadores estão dizendo isso, todos os ideólogos estão dizendo isso, todos os filósofos estão dizendo isso, todos os estudiosos das diversas ciências estão declarando que o mundo não será o mesmo depois do coronavírus. E isso significa que Deus está impondo sobre nós um novo ciclo.
que não precisa ser pior do que o que nós vivemos até agora, mas ele pode ser melhor para a glória de Deus, ele pode ser mais abrangente na pregação da palavra. Veja que antes nós pregávamos dentro dos nossos templos, para as pessoas que cabiam dentro dos nossos templos. Hoje nós estamos tendo um potencial de pregar para aqueles que comumente vinham para os templos e para aqueles que comumente não vinham para os templos. Isso significa que, como Deus fez na vida de Sansão, as águas representam um novo ciclo, um novo tempo de Deus na nossa vida, processos de Deus na nossa história. Sansão disse para Deus: Senhor, quer dizer que vai tudo se acabar? Quer dizer que não valeu a pena tudo que eu vivi contigo até agora? Quer dizer que eu matei mais de 1000 filisteus e isso não valeu de nada, porque os teus planos não vão se cumprir na minha vida, porque agora eu vou morrer de sede. E a Bíblia diz que Deus fez sair água de um lugar inapropriado para que Sansão pudesse recobrar as suas forças e viver um novo tempo na liderança do povo de Israel. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que esse tempo inoportuno, que esse tempo em que você se sente cansado, em que você não vê muitos horizontes, ou o horizonte é meio nebuloso diante de você, como homem de Deus, como evangelista, como pregador da palavra, eu declaro sobre a tua vida, a partir da palavra do Senhor, que as águas de Deus vão fluir sobre a tua história, e as águas de Deus representam nesse contexto símbolo dos processos de Deus, de um ciclo novo que vai se iniciar, que vai começar na tua vida, um ciclo novo sobre a Igreja Metodista da Taquara, um ciclo novo sobre a tua casa, um ciclo novo sobre o teu trabalho, um ciclo novo sobre o chamado e o ministério que Deus colocou em tuas mãos. Tome posse dessa verdade. Sansão estava ali desanimado, achando que nada tinha valido a pena, e as águas que ele bebeu e que foram produzidas por Deus de forma extraordinária representaram processos novos, um novo ciclo. E ciclo é a sucessão de eventos dentro de um período determinado. Tudo que vai acontecer a partir de agora na tua vida, todos os eventos que vão acontecer a partir de agora na tua vida, representam um novo ciclo de Deus na tua história. Assim como aconteceu com Sansão, vai acontecer na nossa igreja, nas nossas famílias e na nossa vida. A água vai representar um novo ânimo que Deus está nos dando. Em quarto lugar, o texto bíblico nos ensina mais uma aplicação, mais uma associação das águas com a ação de Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 47, versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo, Ezequiel 47, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do outro lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio em que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E ele me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Olha que coisa fantástica esse texto. Esse texto nos ensina, irmãos, que as águas representam, são símbolo de progresso. Vou repetir. A água, a partir de Ezequiel 47, nos ensinam que a ação de Deus quer manifestar na nossa vida progresso. Progresso. Então, só para que você não esqueça,
Primeiro símbolo da água que nós tratamos é a água como ordem. E ordem não é a manifestação ditatorial de um mandamento. Ordem são elementos usados para se chegar a um fim. Então, quando eu quero alcançar alguma coisa, tudo que eu uso é a ordem para que eu possa, então, alcançar esse objetivo. Deus usou a água lá na criação do mundo, para que, então, pudesse haver separação dos céus e da terra, para que houvesse, então, separação do que tem acima dos céus e embaixo dos céus. Então, nós aprendemos que as águas de Deus representam todos os elementos que Deus pode e quer usar para que a nossa vida possa cumprir a grande vontade e objetivo dele, que é glorificar o seu nome. Ou seja, seus talentos, seu tempo, suas prioridades, seus dons, tudo que você tem, Deus quer usar como ordem para chegar ao objetivo de glorificar o nome dele. Segundo, nós aprendemos que a água, ela é representada no texto bíblico, em Gênesis 2, pelo regar de um jardim, aonde só podia se estar ali nu. Então, se você quer estar no local da bênção de Deus, você precisa estar nu, porque ali há um rio que rega o lugar estratégico. Se você quer estar vestido com a sua roupa de pecado ou com as suas roupas de conveniência humana, você vai ser então colocado para fora desse lugar estratégico que é regado pelas águas de Deus. Terceiro, nós aprendemos que a água também pode ser símbolo de um começo de um novo ciclo, ou seja, a água como símbolo de processos de Deus. Agora eu estou falando da água como símbolo de progresso. Eu falei de processo, agora é progresso. Por quê? Porque o texto de Ezequiel fala que o profeta estava diante do templo. Então a Bíblia fala que Ezequiel, o profeta, começou a ser medido. Imagine só, tendo uma fita de medir, e Deus começou a medir o profeta. Na primeira medição, as águas davam no seu tornozelo, depois o seu joelho, depois a altura de sua cintura, depois a altura do seu peito, até que as águas já eram tão altas para ele que ele não podia passar senão a nado. Isso significa que Deus estava ali ensinando Ezequiel ao progresso. As águas de Deus representando níveis. E isso é muito difícil para algumas pessoas nas nossas igrejas entenderem. Que Deus trabalha sim com níveis. Se o nível da ação das águas dele na tua vida são níveis que dão apenas os seus tornozelos e nos seus joelhos, é nesse nível que ele vai agir na sua vida. E todo mundo sabe que quando nós vamos transpor um rio, se a água dá no nosso joelho, no nosso tornozelo, na nossa cintura, na altura do nosso peito, nós então controlamos aquela água. Se a água bate na nossa cintura, na altura do nosso peito, no joelho ou então no tornozelo, nós não temos qualquer restrição para andar ali, porque nós temos segurança. O que nos dá segurança de transpor um rio é saber que ele não vai nos submergir, é saber que nós temos ainda condições de ter o controle ali. Agora, quando você tem que passar por um rio, onde você não tem como ir andando, mas apenas nadando, você então perdeu o controle. Você então não controla mais como se você estivesse andando de forma segura, com águas nos tornozelos, na cintura ou na altura do peito. O que Deus está nos ensinando com isso é que existem níveis da atuação dele, que existe um progresso, uma ação progressiva. Tem crentes que não saem da ação das águas de Deus no nível dos tornozelos. Tem gente que está há mais de 20, 30 anos nas nossas igrejas, mas não sai daquela mesma ação de Deus, trivial, natural, mais do mesmo, de ir na igreja, de levantar as mãos, de sentar, de aplaudir quando tem que aplaudir, de abrir o texto bíblico, de ouvir o pastor ou a pastora pregar, de receber a bênção apostólica, ir embora para sua casa e voltar no próximo domingo para viver as mesmas coisas. Esse é o nível, entre aspas, seguro de se transpor o rio. Você não tem qualquer surpresa. Você não precisa se dar ao nada. Você não precisa se dar às coisas que você não controla.
É aquele mesmo nível do seu tanquezinho, é aquele mesmo nível da sua piscininha, é aquele mesmo nível do seu baldinho de sempre. Águas que você controla. É aquela ação de vida espiritual, mais do mesmo. É aquela ação de vida espiritual em que nada de novo acontece, em que você não tem aquele frio na barriga pelo novo de Deus, em que você não tem aquela tremedeira no joelho, em não saber, em não controlar o que Deus vai fazer. Mas quando você controla o transpor do rio, quando o transpor do rio é seguro para você, então você parou de viver a novidade do Espírito. Quando você vem para a igreja sabendo tudo o que vai acontecer, acabou as novidades de Deus na tua vida, acabou a vida do Espírito Santo dentro de você. Quando você vem para a igreja para viver o mesmo princípio litúrgico de sempre, você já sabe tudo o que vai acontecer, você não tem expectativa de nada de novo de Deus acontecendo na tua vida, então você controla o transpor do rio. Mas a Bíblia diz que Deus estava propondo a medição na vida do profeta Ezequiel. Deus está te medindo, meu irmão e minha irmã. E eu espero que haja uma medição e uma ação progressiva na tua vida. Se ontem você foi medido na altura do joelho, que hoje você já seja medido na altura da cintura. Se hoje você é medido na altura da cintura, que amanhã você passe a ser medido na altura do seu peito, até que você chegue um dia que você não pode mais transpor o rio com a sua segurança humana, mas que você só tenha como transpor o rio a nado, vivendo novidades de Deus, sendo preenchido a cada dia pela palavra de Deus que é nova, que se renova a cada manhã, que você não tem mais o controle do que Deus vai fazer, de que a ação de Deus gera entusiasmo, exatamente porque não é você quem controla. Se você não vive essa ação progressiva da ação de Deus, você já deixou de viver no livre fluir das águas de Deus há muito tempo. É você quem controla, é você quem governa. Tem crentes que perdem a sua bênção na sua igreja simplesmente porque o pastor falou algo ou fez algo que ele não gosta, que ela não gosta, porque o líder de ministério, porque o irmão, porque a irmã fez algo que foge ao seu tanquinho, ao seu baldinho, à sua piscininha. Quando na verdade Deus quer que você comece a se abrir para coisas novas, quando Deus propuser algo novo, quando Deus propuser algo que você não controla, quando Deus propuser algo que você não sabe de onde veio nem para onde vai, você deve se lembrar do que Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido do Espírito é como um vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, você não tem o controle. Você não anda mais no rio a partir da sua segurança de ter o controle da água na sua cintura, no seu tornozelo, no seu joelho ou na altura do seu peito. Você só pode passar a nado. Então as águas de Deus aqui representam para nós a manifestação da ação progressiva de Deus. Se você parou de crescer, comece a voltar a se ambientar com o livre fluir das águas de Deus, porque as águas de Deus trazem uma ação progressiva. É crescimento que não para, é água no joelho, é água na cintura, é água no peito, até o dia que você não controla mais, até o dia que Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida, até o dia que você vai ser levado por Deus em missões, até o dia que você vai falar de coisas que você não se programou antes para falar, até o dia que Deus vai começar a te usar para ser uma bênção na vida de tantas pessoas ao seu redor. Tem sede, declara que quer a ação de Deus. Declare nesse dia que você quer a ação de Deus e você vai beber da água da vida. Que o Senhor te abençoe. Vamos agora renovar a nossa aliança com Deus através da ceia. Pessoal, nesse final de culto nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela não é uma manifestação meramente das ações religiosas, como quem simplesmente cumpre um ato para ficar em dia com Deus ou com a sua consciência religiosa. A ceia do Senhor é a manifestação da nossa renovação de votos e de aliança com Deus. Jesus, quando ele pegou o pão, quando ele pegou o cálice,
ele disse para os seus discípulos o seguinte: façam isso em memória de mim. A expressão grega que Jesus usa, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a expressão grega que Jesus usa é anamnese. Façam isso em anamnese. Façam isso em memória de mim. Na língua grega, anamnese significa lembrar, como nós utilizamos também a expressão no português, na língua portuguesa. Só que o lembrar da língua grega significa que eu lembro e revivo o que eu lembro. Tem coisas que eu lembro, mas que eu não consigo reviver. Por exemplo, eu consigo agora lembrar de algumas coisas que eu vivia 20 anos atrás, mas eu não posso revivê-las. Tem muitas coisas que eu lembro que eu fiz na semana passada, mas que eu não consigo revivê-las. Tem coisas que eu fiz há 1 hora atrás e eu não consigo revivê-las. Mas quando eu como do pão e bebo do cálice na Santa Ceia, eu estou lembrando e eu me permito abrir o meu coração para a ação do Espírito Santo se manifestar, para que eu possa ter atualizado e reviver a alegria da salvação. Então, a ceia do Senhor não é uma mera manifestação de quem lembra do que Jesus fez ou de quem se reporta ao que a Bíblia fala que Jesus fez. Mas a ceia do Senhor significa para nós lembrar e atualizar os princípios daquilo que nós lembramos. A Bíblia diz que Jesus, ele reuniu seus discípulos, pegou o pão, pegou o cálice, deu graças e disse que aquele pão e aquele cálice representavam uma nova aliança através da entrega do seu corpo e da entrega do seu sangue. Nós vamos orar agora consagrando os elementos da ceia. Você foi instruído, você já tem aí o pão, você já tem aí o conteúdo do cálice, o suco de uva ou então o copo de água. Você vai pegar agora esses elementos e vai orar consagrando-os junto comigo. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Nós estamos aqui única e exclusivamente em obediência a Jesus, que nos mandou celebrar as dádivas do pão e do cálice, que nos mandou, ó Deus, lembrar aquilo que foi feito por Ele na cruz do Calvário, livrando-nos de todo o potencial da morte e do pecado. Nós te agradecemos por esse tempo. E eu peço agora, Pai, que o Senhor consagre esse pão, juntamente com os meus irmãos e irmãs, com aqueles que nesse momento estão agora nas suas casas pegando pão, que o Senhor consagre esses pães como símbolo da entrega do teu corpo, entregue na cruz do Calvário por nós. E que da mesma forma o Senhor consagre o conteúdo do cálice, nesse momento, junto com os meus irmãos e irmãs, para que esse cálice, o conteúdo dele, represente uma nova aliança a partir do teu sangue. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Agora, junto comigo, repita após mim a oração de humilde acesso, que é uma oração tradicional que nós utilizamos nesse momento da ceia do Senhor, representando a consagração não apenas dos elementos, mas a nossa própria vida. Então repita após a minha instrução. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e consagre as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e do cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a honra,
a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Na noite que Jesus haveria de ser traído por Judas, ele pegou o pão, deu graças, repartiu entre os seus discípulos e comeu também, dizendo que esse pão representava a entrega do seu corpo. Então, dessa forma, pegue o pão agora e coma com fé. A Bíblia diz que da mesma forma Jesus pegou o cálice, deu graças e disse que aquele cálice representava uma nova aliança no seu sangue. E que eles, os seus discípulos, também deveriam beber. E que eles, os seus discípulos, também deveriam beber e o fazer sempre em memória dele. Pegue agora o cálice e beba com fé. Glória a Deus. Vamos orar. Deus está agora se manifestando aí na sua casa. A graça de Deus está sendo revelada agora a você, aí onde você está. Comece agora a sentir a visitação do Espírito Santo na tua vida. Comece nesse momento agora a sentir a visitação do Espírito de Deus tomando a tua vida. Deus está agora se manifestando aí na sua casa. Deus agora está se manifestando aonde você estiver ouvindo e vendo essa mensagem. Deus agora está se manifestando pelos méritos de Jesus. Ele entregou a sua vida, Ele entregou o seu corpo e o seu sangue na cruz do Calvário. Comece agora a receber a porção de Deus na sua vida. Eu profetizo agora que a unção de Deus vai dominar a tua vida e vai te colocar numa posição estratégica, aonde as águas de Deus vão fluir na tua vida e através da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o seu grande amor e as muitas consolações do Espírito Santo sejam mais que abundantes na tua vida, hoje e até o dia do nosso Senhor Jesus. Quem acolhe essa bênção, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, celebre o nome do Senhor Jesus, agradeça a Ele pelos méritos de Jesus, o seu corpo e na entrega do seu sangue. Que Deus te abençoe muitíssimo, que o Senhor te dê um domingo de bênçãos. Logo mais, às 18 horas, retornaremos com mais um culto de louvor e glórias ao nome de Jesus. Fique na paz.